E aí galera, vamos para mais um review de Frieren, esse mangá maravilhoso que eu adoro pra caramba. A luta da Frieren fé todo mundo contra aqueles guerreiros das sombras lá acabaram e agora eles estão reunidos com todo mundo que está nessa missão de proteger a Zeire. E a Fern, a pedido da Frieren, chega até Ubel e pergunta como é que foi a luta dela, porque você lembra, ela também teve uma luta, só que ela teve uma luta contra a tropa anti-herética, que é a tropa oficial do país, né? São os soldados do país. E ela quer saber todas as coisas que aconteceram nessa luta. A Ubel até mesmo fala que o carinha quatro olhos, que tem o poder de fazer clones, já relatou tudo pra todo mundo, só que a Frieren quer a opinião da Ubel. E a gente sabe, né, galera? Comparado a Ubel, o quatro olhos aqui não é nada, né? A Ubel é muito mais talentosa do que o quatro olhos. Então, eu acho que a Frieren reconheceu isso daqui, por isso que quer saber a opinião exata da Ubel. E a Fern pergunta se ela ouviu alguma coisa, algum barulho que parecia um inseto voando. E ela diz que sim, que ela percebeu algo. Durante a luta dela, só recapitulando aqui, além de ficar cega, ela também levou uns golpes que ela não sabia de onde estava vindo. O seu oponente tinha o poder de deixá-la cega e também de arremessar objetos na direção da Ubel. Só que ela não conseguia detectar esses objetos porque estava vindo de muito longe. E com certeza tem algum truque escondido nesse poder desse cara. Por isso que ela não conseguiu identificar os objetos vindo em sua direção a uma certa distância. E talvez esse truque tenha a ver com esse som de inseto. Mas ela não conseguiu reparar, ela estava cega, então já era uma dificuldade muito grande. E a detecção de mana dela também não alcançou de onde estavam vindo esses objetos arremessados nela. Mas enfim, depois disso a gente volta pro Stark e a Frieren. E eles recebem a missão de tentar caçar esses guerreiros das sombras, ou como diz aqui na tradução, guerreiros incógnitos. Eu gosto mais de guerreiro nas sombras, eu vou chamar de guerreiro das sombras. Porém, o Stark diz que vai ser uma caçada meio que inútil, porque eles já lutaram contra esses guerreiros, deram um dano nele, foi uma batalha muito rigorosa que a gente teve no último capítulo, e provavelmente eles vão ficar escondidos até a hora do baile, que é a hora que a Zeire vai estar mais exposta. Coincidentemente, essa hora do baile vai ser no dia seguinte, amanhã. Então, provavelmente, o que o Stark está dizendo aqui é que eles devem ficar escondidos até amanhã e tentar atacar a Zeire, que é o objetivo deles. Por isso, mesmo eles procurando todo mundo, muito provavelmente eles não vão se mostrar. E a Frieren concorda. Provavelmente vai ser isso que vai acontecer mesmo. Só que não tem algo melhor para fazer, entendeu? Eles podem ficar aí aguardando ou tentar agir de alguma forma, ver se dá uma sorte, vai que, né? Então, essa foi a missão que eles receberam. Além disso, a Frieren também nos traz novidades do final da luta que a Fern teve contra esses guerreiros das sombras. Lembra o que aconteceu? Só recapitulando aqui de novo, eles estavam emboscados e aí a Fern conseguiu detectar justamente a sacerdotisa deles, que era o centro da organização do grupo dos guerreiros das sombras. Ela que passava as informações, ela que dava as instruções. A Fern conseguiu localizar e atacar ela. Só que antes da Fern ir lá e acabar com o serviço e ir pra cima do guerreiro das sombras, apareceu justamente um soldado da tropa anti-herética, que é aquele mesmo soldado que lutou contra a Ubel. Então a Fern inteligentemente decidiu fugir. E decidiu certo, né, galera? Porque se ela encarasse esse cara, eu duvido que ela fosse ganhar. Esse cara é muito forte, ganhou da Ubel com certa facilidade. Então a escolha dela em fugir foi uma boa escolha. Mas a consequência disso é que a tropa das sombras também conseguiu fugir. E mesmo eles tendo detectado a mana da sacerdotisa, ela nunca mais entrou em ação. Então eles não conseguem identificar aonde ela está. Por isso eles estão em um beco sem saída. Não conseguem achar a tropa das sombras. Contudo, o que a gente vê a seguir é realmente uma grande revelação, porque o guerreiro gorila, que agora a gente sabe que se chama Kreis, ele está justamente do lado dos guerreiros das sombras. Então a gente finalmente sabe aonde está o amigo do Zen. Cara, é a primeira vez que ele aparece e ele está aliado aos inimigos, o que é uma pena. O anão que esteve com o Zen acaba alertando o Kreis sobre isso e ele fala que não matou o Zen justamente porque tinha muita gente ao redor e ele acha que por ele procurar o Kreis
com o nome de Guerreiro Gorila, ele nunca vai achar o cara, né? Então vai ser difícil encontrar o Kreis. Ainda assim, o que me chama a atenção aqui é a apatia do Guerreiro Gorila. Ele finalmente sabe sobre o seu amigo, ele deve ter vivido muita coisa, né, pra ter acabado aí, mas ele tem uma certa apatia. Ele não defende, não pede para que o anão não mate o seu amigo, mesmo ele sabendo que isso não vai acontecer. Infelizmente eles estão meio que em guerra, ainda assim ele não pede, ele fica calmo, não demonstra nenhuma emoção, o que é uma pena, né? Eu tô torcendo pro sacerdote de Cavanhaque achar o cara, pô. Seria uma pena eles ficarem inimigos dessa forma. Ainda acho que ele vai voltar pro lado do bem, digamos assim, mas tudo pode acontecer. Em seguida, o que a gente vê é agora a consequência da sacerdotisa, que foi alvo do ataque da Fern. Ela que organizava toda a tropa das sombras, acabou sendo acertada pela primeira vez na sua vida, e isso resultou num trauma. Por isso ela agora está de cama, sem sair debaixo do seu lençol, traumatizada. E a gente vê que ela, além de não ter sido morta, foi acertada. O que eu acredito que aconteceu aqui, a gente não sabe, mas o que eu acredito é que provavelmente ela perdeu uma perna ou parte da sua perna. Então eu acho que a Fern conseguiu fazer um ferimento grave, que ela teve sequelas, mas que ela ficou traumatizada com isso. E é a opção certa pelo que a gente vê aqui, porque o líder de todos eles, que é um outro sacerdote chamado Climates, ele é muito bruto, velho. Ele cura se a pessoa já tá apta a se mover, ele já joga direto pra guerra mesmo, ele não tá nem aí. Então, como ela está de cama ainda, ela ainda não pode voltar pra guerra, mas se ela tivesse apta a se mover, ele com certeza colocaria ela de volta nas linhas de frente. Depois disso, a gente vê um papo desse sacerdote com o que a gente acredita ser o guerreiro mais forte dessa tropa das sombras, que é o governador-geral Lowe. E ele também é um peão. Ele, apesar de ser o mais forte, ele obedece às ordens desse sacerdote. Ao que me parece, esse sacerdote, além de ser muito bom no seu poder de cura, né, que é o poder geral dos sacerdotes, ele também é muito inteligente. Então, apesar dele não ser o guerreiro mais forte, ele é quem comanda todo mundo. Até mesmo esse governador-geral Lowe, que é um dos caras mais poderosos que apareceram até aqui, que matou alguém que é semelhante a Zayre já, deixou essa sequela nele, essa marca no seu olho, mas ele foi capaz de matar já alguém tão poderoso quanto a Zayre. E ele deseja novamente fazer isso, matando a própria Zayre. E quando esse sacerdote pergunta o porquê que ele quer fazer isso, ele diz que o seu objetivo final é acabar com a magia desse mundo. O que é interessante, porque eles estão no país da magia e a Zayre, de fato, é a entidade mais famosa da magia do mundo. Então o objetivo dele tem lógica, apesar de ser bem abrangente, digamos, que é acabar com a magia de todo mundo, eu acho bem difícil. Mas é isso que ele quer e é isso que ele está tentando fazer. Agora eu vou pular para o final do capítulo, onde a gente tem uma revelação também muito importante para a continuidade dessa obra, que é sobre o que a Zayre está fazendo e também sobre o que um outro personagem está fazendo, um personagem que eu acredito que foi apresentado nesse capítulo também e que provavelmente é extremamente forte. A gente vê que a Frieren diz que existem duas ameaças na capital que não podem ser ignoradas. Uma delas é o comandante do Guerreiro das Sombras. Eu acredito que ela não esteja falando de quem dá as ordens ao Guerreiro das Sombras, que seja o sacerdote. Eu acredito que não esteja falando desse daí. E sim do governador geral, que de fato é a pessoa que é perigosa desse grupo. Então, eles não têm informação sobre esse guerreiro e ele é uma pessoa extremamente perigosa de fato. Porém, há também uma outra pessoa que está sempre observando todo mundo. Essa pessoa também é muito perigosa e que eles devem tomar cuidado. Segundo a Frieren, a Zayre inundou toda a capital com a sua magia de detecção de mana. E isso dá uma sensação muito desconfortável a todos os magos. E a Zayre está fazendo isso de propósito. Ela basicamente está chamando a galera por pau mesmo. Ela não tá nem aí. Mas tem uma outra detecção muito mais sutil que é também muito perigosa. Essa detecção só foi notada pela Frieren agora. Então ela ficou até mesmo um pouco chateada de não ter percebido isso antes, mas ainda assim é de alguém muito perigoso que deve ser levado em consideração. Provavelmente, a gente ainda não sabe, mas provavelmente porque logo depois da Frieren dizer isso daí, aparece a capitã da tropa anti-herética.
que é a Phraze, provavelmente o soldado mais poderoso de toda a tropa anti-herética. Então a Frieren aqui já nos disse as duas pessoas que são extremamente perigosas, provavelmente é esse governador e a Phraze que a gente vê agora. Então são pessoas que chamaram a atenção da Frieren. Eu quero muito ver essas pessoas em ação. E a gente já viu um de seus soldados entrando em ação contra a Ubiel e foi algo absurdo. Ele conseguiu derrotar a Ubiel com certa facilidade. Pô, então imagina o que essa mulher consegue fazer. Deve ser algo muito absurdo, muito acima da curva. Não é à toa que até mesmo os demônios temem esse país, um país da magia. Eles preferem não entrar lá porque tem guerreiros muito poderosos. E se de todos esses guerreiros extremamente poderosos a Capitã Phraze é a mais poderosa, pô, imagina o nível de poder dela. Mas basicamente foi isso que aconteceu no capítulo de hoje e provavelmente no próximo capítulo, finalmente, a gente vai ter o baile, que é teoricamente onde vai acontecer o assassinato da Zayre. Então espera, não no próximo capítulo, acho que no próximo capítulo não vai acontecer muita ação, mas não deve demorar muito pra gente ter muita ação em Frieren, sendo esse o capítulo que a gente teve nessa semana.